esse é o artigo que a gente escolheu, não sei se todos conseguiram ler, né? Vocês vão ver que grande parte dos artigos vão ser realmente na língua inglesa, porque, infelizmente, a gente tem uma certa demora, né, na produção de artigos e, sem dúvida, assim, o que tem de atual realmente é na literatura internacional, tá? Esse artigo é do Jornal de Medicina Felina. Eu aconselho, por exemplo, vocês, quem tiver realmente um grande interesse na área, né, vocês tentarem se afiliar a alguma associação internacional, que tenha a International Society for Allied Medicine, né, que é a ICFM, que é internacional, e tem também a Associação Americana, né? Você paga um pouquinho caro, realmente, é anual, né? Infelizmente está em euros, em dólar, então realmente é 4, 5 vezes maior do que a nossa moeda, mas vocês conseguem também esses artigos até de uma forma não tão oficial, mas vocês conseguem também via internet, né? Via alguns sites vocês conseguem. Mas também a gente vai ficar sempre passando para vocês no grupo, né? Hoje eu vou mandar outros artigos para vocês, tá? Outras observações, o próprio resumo que eu consegui fazer por escrito desse artigo também a gente vai mandar para vocês, tá? Tudo para facilitar. Sugiro também que vocês se afiliem à Academia Brasileira de Clínica e Forense, que é a ABFEL, que é a nossa associação aqui brasileira, né? E é um valor realmente bem mais em conta, e daí vocês ganham muitos descontos, na verdade, muitos cursos de graça para vocês assistirem. Esse ano também vai ter muito curso bacana na ABFEL. Sugiro que vocês procurem também se afiliar, tá? Então, começando aqui, esse artigo bem atual, né, do ano passado, e aí eles realmente tocaram nesse assunto, a sedação e a anestesia, né, em procedimentos clínicos, em procedimentos de atendimento, seja terapêutico, diagnóstico, eu vou mostrar a vocês. E aí eles mandam essa pergunta: quando, como, né, e por quê? Essa pergunta ela é muito interessante, né? Por que a gente tem que sedar esse paciente felino? Quantas vezes, né, a gente tem que sedar esse paciente e por que tem que sedar? Eu coloquei esse vídeo para vocês no grupo, né, que eu achei bem interessante. Esse aqui é um vídeo que eu consegui no YouTube, né? E aí vocês imaginam essa situação, ó. Então percebam, né, ajudante, auxiliar, ou não sei se estagiária, né? Então, com a toalha, duas luvas aí realmente de couro, né, bem espessa, e aí o colega lá, ó, tentando aplicar alguma coisa, provavelmente uma vacina, né? Então já foi ali o frasco da vacina para a mesa. Percebam aqui, pessoal, ó, olha essa foto aqui, ó, de um cachorro, né? Já já a gente fala sobre isso. Tenta bater um papo com o gato, não consegue, e aí vai na marra de novo. Então, essa situação, ela é até relativamente comum, né? Porque, assim, se você não tiver alguns cuidados em relação ao que a gente vai conversar um pouco, principalmente no pré-atendimento desse paciente, né? Isso a gente pode se deparar com esse tipo de situação. Conseguir vacinar, né? Então, assim, vocês imaginam esse paciente aí, tá? Esse aí aparentemente foi realmente uma vacinação à rotina, né? Mas vocês imaginam, por exemplo, um gato nesse estilo aí, né? Nessa situação de você ter que coletar sangue, você tem que fazer um exame clínico realmente como tem que ser feito, né? Às vezes até um procedimento, né, de imagem, ultrassonografia, radiografia. Então, um gato que a gente consegue nem vacinar, na verdade é um gato que a gente poderia pensar até em atendê-lo em outro momento, né? Porque é um paciente que realmente é muito complicado você
realmente os parâmetros fisiológicos estão todos alterados, né? Alguns parâmetros também de exames estão alterados. Então, muitas vezes a gente tenta atender em outro momento, tá? Mas nem sempre a gente vai ter disponibilidade, o próprio tutor vai ter disponibilidade de realmente voltar. E a gente tem que tentar se prevenir ou precaver alguns gatos que têm esse comportamento, né? Então, alguns gatinhos que a gente começa a atender, né, mais cedo, a gente vê que é um gato que pode dar problema, então, assim, tem que conversar melhor com o tutor sobre como se realmente tem esse manejo, né, de criação, de acostumar o paciente com manipulação na boca, o paciente com transporte na caixa de transporte, né? E a gente pode realmente tentar prevenir esse tipo de situação para não precisar de sedação, ou mesmo anestesia para atendimentos. Agora, alguns pacientes que já vêm na clínica, pacientes, por exemplo, adultos, que já têm um histórico aí, né, realmente de ter se estressado em consultas, em procedimentos cirúrgicos, e aí são pacientes realmente que sempre vão chegar nesse estado, né? Então, a maior parte das possibilidades que a gente vai... Assim, eu falei, essa fotinha aqui de cachorro é um pouco estranho, né, diria eu, para um atendimento de um consultório felino, né? Então, claro que isso aqui é um detalhe que a gente acaba percebendo, mas também, por exemplo, a disposição do consultório poderia ter uma disposição melhor, no consultório assim, maior, então uma mobília para gatos na recepção do consultório também isso pode ajudar. Isso a gente vai tocar no assunto quando a gente fala de cat friendly. E, então, nessa situação, por exemplo, que a gente poderia ter que manejar esse paciente para, por exemplo, procedimentos diagnósticos, né, uma coleta de sangue, uma cateterização, uma cistocentese, uma coleta de urina, né? Então, a gente poderia ter que, esse paciente poderia ter que passar por esses exames, né? Procedimentos terapêuticos, então, uma toracocentese, né? Uma punção ali abdominal, é, um, uma aplicação de medicamento, né? Suturas, bandagens, analgesia, né? Tem pacientes que vêm nesse estado aí, mas simplesmente ele está com dor, então ele precisa realmente de uma manipulação, de aplicação de medicação, né? E inúmeras situações, por exemplo, um gato como dessa imagem, né? Um gato que tem uma gengivite estomatite, né? Uma falcite, que é uma inflamação muito grande aqui nessa região caudal da cavidade oral, ele precisa de uma sedação, né? Precisa de uma analgesia realmente que deixe mais confortável para você fazer um exame clínico. Então, muitos deles precisam ser realmente anestesiados para poder conseguir abrir a cavidade oral no paciente como esse, para a gente realmente fazer, né, essa inspeção, né, e ter uma conduta mais indicada, né? Então, é muito difícil, por exemplo, o paciente nessa situação aí, dessa imagem, ele realmente deixar de fazer uma abertura dessa cavidade oral, né? Então, são várias possibilidades. Então, são os animais que já chegam realmente estressados, que precisam de uma contenção maior, né? Precisa de uma coleta sanguínea, precisa de uma ausculta, de uma palpação, né? De uma inspeção de cavidade oral. Então, muitos gatos realmente eles vão chegar no estado de estresse que a manipulação, às vezes, torna perigosa, tanto para quem está manipulando e principalmente para o paciente, né? A gente sabe que o paciente, o gato que vem estressado, especialmente aquele gato que já vem com comorbidade doente, né? Um paciente que vem doente e se estressa. Vocês imaginam, por exemplo, um paciente que vem com um problema cardiorrespiratório, que se estressa, na verdade, o risco é até maior de ter um problema ali, né, do que um paciente que vem de seda já prepara para ter manipulação. Então, essa pergunta eu achei interessante, o próprio artigo ele coloca num tópico, não sei se perceberam, que tem esse termo lá, é só uma sedação, ou seja, essa é uma afirmação que a gente muitas vezes passa para o cliente, né, ou também fica na nossa cabeça, esse gato aqui ele veio só para uma coleta de sangue, está muito arredio, mas é só uma sedação. Então, às vezes a gente não se preocupa com o risco que pode levar esse procedimento de sedação, né, ou anestesia. Então, mesmo sendo só uma sedação, você vai utilizar uma medicação que vai baixar os parâmetros desse paciente, né? E o artigo ele fala nessa figura, né, baseado em outra fonte também, que a principal causa-morte desses pacientes nesses procedimentos de sedação e anestesia para manejo realmente são problemas cardiorrespiratórios, né? E aí eu chamo a atenção de vocês o seguinte, que a maior parte dos gatos, dos pacientes felinos, eles têm, os gatos que têm cardiopatias, geralmente são cardiopatias ocultas. São pacientes que não têm histórico de sinais clínicos de cardiopatia,
muitas vezes não tem nem exames, tá? Como, por exemplo, o ecocardiograma, e são cardiopatas, né? A gente pode suspeitar de alguns pacientes, né, que eu vou falar para vocês, a gente pode se precaver mais em algumas situações, mas a maior parte deles a gente não sabe, né? Muitas vezes na ausculta, até a ausculta é normal, não tem sopro, não tem alterações de ritmo, mas ele é um cardiopata. Então, isso é que eles também falam no artigo, que eu achei muito interessante essa observação, que muitas vezes passa batido, né? Chega o paciente lá na clínica, chega o paciente no consultório, a gente não se preocupa, ou seja, muita gente nem esclarece ao tutor quais são os riscos dessa sedação, e muitas vezes não se precavem com termos, né? Os termos de responsabilidade que esse cliente também, esse tutor, ele tem que assinar. Então, se é um paciente que vai para sedação, seja uma sedação mínima, seja uma anestesia mais profunda, ele tem que ter um entendimento de qual o risco que esse gato vai correr, e ele tem que assinar um termo também, tá? Isso é muito importante para nos proteger, né? Então, existe, possibilidade de 3% de doenças renais, neurológicas 5%, e 20% de casos desconhecidos. Então, isso é pior ainda, a gente não sabe nem por que ele veio a óbito, né? Então, isso é realmente para nos chamar a atenção a gente tem que ter muito cuidado com esse paciente, mesmo que seja uma simples sedação para uma vacina, uma coleta de sangue, tá? Então, sempre explicar ao tutor o que é melhor para esse paciente, se é uma anestesia ou sedação, né? Também o artigo ele fala esse cuidado, até de qual escolha a gente vai tomar. A gente sabe, né, como eles também abordaram, que os riscos são os mesmos, então, assim, o quanto que vale a pena fazer só uma sedação ou fazer realmente uma anestesia nesse paciente, né? Ou seja, quanto que vale a pena eu, por exemplo, entubar o paciente, né, deixar ele num circuito com oxigênio, né, com ventilação assistida, controlada, do que só realmente eu fazer uma aplicação intramuscular subcutânea, deixar esse paciente sem oxigênio, né? A gente muitas vezes acha que uma sedação, por exemplo, com medicações intramusculares subcutâneas, é menos arriscado do que uma anestesia, digamos, completa, né? Mas a gente sabe que não. Então, na maior parte, claro que existem as exceções, principalmente do que você vai utilizar e escolher para cada paciente, né? Que não tem receita de bolo, mas os riscos são praticamente os mesmos. Então, assim, se eu tiver com medo, com receio de fazer uma anestesia nesse paciente, mesmo tendo necessidade, a gente tem que sempre botar nessa balança, né? Será que a sedação ela vai ser mais segura? Qual a diferença que vai ser? Né? Alguns pacientes que a gente sabe que tem, por exemplo, pacientes que têm problemas respiratórios, doenças respiratórias, né? Muitas vezes uma anestesia com intubação ela é mais segura do que uma simples sedação, né? Que você não vai ter digamos, esse acesso fácil às vias aéreas do paciente. Muitas vezes, No caso se da tem algum problema ali anestesia. durante o procedimento, você vai ter que entubar de uma forma emergencial, né? Que é muito mais complicado, né? Então, esse quadro também tem no artigo, né? Eu coloquei aqui para chamar a atenção de vocês. A mortalidade nesses procedimentos é 0,24%, ela é considerada alta se a gente comparar com cão, tá? Sempre os extremos são mais, a gente tem que ter mais cuidado, os extremos que eu falo de filhotes, né? Que aqui tem, ó, menor do que, maior do que 12 anos, né? Então, aquele extremo superior, né? Então, pacientes idosos e também os pacientes mais jovens, né? Filhotes, 4 meses, 6 meses, então também é uma faixa etária que dá mais complicação, que a gente vai também citar para vocês, de acordo com o artigo. Obesidade, então pacientes que são obesos, acima do peso, são pacientes realmente mais complicados, principalmente no fator respiratório, cardiorrespiratório. São gatos que fazem mais apneia, dependendo do que você utilizar, eles têm mais tendência a fazer apneia, porque realmente eles têm mais dificuldade, tanto em relação à metabolização do fármaco, como também do aparelho cardiorrespiratório, né? Algumas raças, né, que eles também citam, por exemplo, Himalaia, e para a gente muito mais o gato persa, então são pacientes braquicefálicos também, que tem mais chance de ter tantos problemas cardíacos como também a própria dificuldade respiratória. Tá? Aqui eles falam no ASA, né, pessoal, lembrando para vocês, quem não tem ainda muito conhecimento, então não está acostumado com esse termo, o ASA ele é como se fosse um índice de riscos anestésicos, né? Então, quanto maior o ASA, maior o risco anestésico. Então, claro, um ASA maior
né, ele vai ter realmente mais risco nos processos, tá? Então, procedimentos de urgências têm realmente mais risco, né? Alguns estados, por exemplo, aqui, excesso de fluido, algumas pré-medicações, tá? Pré-medicações, por exemplo, como tiopental, né? Uso concomitante de tiopental com isoflurano, tiopental já foi mais utilizado, mas alguns colegas ainda usam, como, por exemplo, para indução, tá? Então, algumas possibilidades aqui a gente tem que ter mais cuidado, né? Para fazer essa sedação, essa anestesia, tá? Então, o gato obeso e o braquicefálico, né, são pacientes que a gente tem que ter mais cuidado, principalmente na utilização, que eu vou falar para vocês, né, que eu vou repetir o que o artigo falou, no uso do propofol. Então, o paciente braquicefálico, que ele já tem, assim, digamos, uma ventilação, principalmente uma inspiração com maior dificuldade, a gente tem que ter também mais critério na utilização de algumas medicações, principalmente intravenosas, né? E você ter sempre uma assistência ali com a terapia que também o artigo aborda. E lembrar sempre, se esse paciente chega numa clínica ou no consultório ou numa recepção, digamos assim, mais ajustada, preparada para esse o gato, vai ser muito melhor, né? É bem diferente um paciente querendo chegar numa recepção que só tem gato, ou chegar numa recepção que tem cão, que tem pincha, que tem um Rottweiler ali, que estão latindo, né? Então, é completamente diferente. Não tem como não ser diferente, né? Então, se uma clínica, né, se um consultório, se uma recepção, ela tem aquele estilo que a gente chama, né, cat friend, com certeza esse paciente vai chegar de uma forma menos estressada, né? Uma coisa muito importante é o tempo de espera. Então, geralmente as consultas de gatas são consultas com hora marcada, por quê? Porque é um paciente que vai chegar lá, ali na clínica, na recepção e espera pouco, né? Então, assim, o ideal é que a gente não deixe esse paciente esperando muito, né? Porque além de do tutor também se estressar com a espera, que eles não aceitam, também um gato muito menos. Então, assim, quanto antes a gente conseguir atender, melhor, né? Então, ter todo aquele preparo, né? Ter aquele difusor com Feliway, entendeu? Salas preparadas, enfim, pouco barulho, né? E existem também umas possibilidades de manejo, de contenção, né? Tudo isso para a gente tentar diminuir a possibilidade de precisar de fármaco, né, para sedação. Então, você pode atender o paciente realmente na própria caixa de transporte, né? Evitar removê-lo antes do tempo, ou remover realmente só se for necessário. Claro que alguns procedimentos a gente não consegue fazer com ele dentro, mas a gente vai adiando, né? Ele chega, a gente conversa com o tutor, então depois você vai auscultar, né? Ver mucosa, entendeu? Ver ritmo respiratório. Então, assim, a gente vai ajustando esse paciente no decorrer da consulta. Utilização de toalhas também, sempre bem-vindo, né? Toalhas limpas, grandes, que a gente possa conseguir envolver. Achei interessante também que a gente já faz uso na clínica de colares elisabetanos, né? Então a gente evita, por exemplo, mordidas, né? A gente consegue também deixar pelo menos mais isolada essa parte da cabeça e boca do gato e até não precisar de contenção nessa região. Se preocuparia mais com as patas, né, e unhas aí. E realmente tentar aconchegar esse paciente, né, tentar aconchegar para ele ficar seguro. Muitos dos gatos que vão na clínica, que chegam naquele estado lá de estresse do vídeo, eles não são agressivos, na verdade eles estão assustados, né, estão com medo, então eles reagem daquela forma, tá? Uma coisa bem interessante, né, que eu falei para vocês, na Associação Internacional, lá a gente tem muito parecido com o que a gente está fazendo aqui, né, eles chamam de clube, jornal clube, que eles também pegam um assunto e discutem, né, são vários especialistas em várias partes do mundo e discutem determinado assunto. E também foi, mês passado, essa nossa discussão aqui também foi a discussão deles. E eles viram que esse passo que eu vou mostrar para vocês, que também o artigo fala, eles viram que desde que eles começaram a utilizar, por exemplo, prescrever fármacos para o cliente, para o tutor fazer em casa antes desse gato ir à clínica, eles diminuíram bastante a necessidade de sedação e anestesia no consultório, na clínica, lá no momento da consulta. Então, ou seja, o gato ele já chega, né, num nível de ansiedade muito menor quando se faz alguns fármacos, né? Então, eles realmente foi uma opinião assim unânime que isso desde que se iniciou, né, esses protocolos de sedação em casa
a utilização de ansiolítico em casa por alguns tutores, e isso diminuiu bastante a necessidade, né, dessa sedação e anestesia. Quais são esses fármacos? O que a gente utiliza é a gabapentina, essa dose de 100 a 150 mg por gato, né? Ou a trazodona. A trazodona, ela é um tipo de antidepressivo humano, é um antidepressivo mais, digamos, mais recente, né? Que ele é inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina. E também tem uma segurança muito grande de gato, né? Eu vou passar alguns trabalhos da trazodona para vocês, também é muito interessante. Os dois são receituário branco, né? A gente, a gabapentina, a gente consegue manipular em farmácia de manipulação. A trazodona, ela se vende na farmácia humana, um comprimido de 150 miligramas, que ele é até sulcado, você pode partir ele em 4 pedaços para você fazer esse manejo aí. Geralmente a gente usa 100 miligramas por gato, todos dois, né? 2 a 3 horas para atendimento. Então, o instrutor ele vai se dar essa receita, ele marca a consulta outro dia, quando chega lá, esse gato já deve já é para ter tomado essa medicação 2 a 3 horas antes da consulta, né? O que é importante, sempre se a gente for precisar, por exemplo, esse paciente chega lá na clínica e mesmo assim a condição dele não esteja, digamos, acessível para a gente fazer um manejo, a gente tem que fazer de qualquer forma outra medicação de fala injetável. E lembrar de reduzir, seja que você for utilizado, deve ser reduz 25 a 50% a dose, por exemplo, de um propofol, de dexmedetomidina, né, de um benzodiazepina, né? Tem que lembrar que esse paciente realmente já chega, de certa forma, com um pré-anestésico, né? Quais são os efeitos colaterais? O artigo fala, e eu, pelo menos assim, o que eu vejo na maior parte da rotina, o que é mais comum é a salivação, cialorreia, tá? Alguns podem vomitar, existem relatos, o artigo também fala midríase, né? Alguns pacientes com um certo grau de ataxia, mas isso não é comum, né? Na clínica, no dia a dia, geralmente os pacientes chegam muito bem assim, né? Bem sedados. Na verdade, sim, muitos deles, eles não chegam com aquele aspecto realmente de sedação, mas é um aspecto de ansiolítico, ou seja, ele deixa você manejar, né? Então, assim, ele não responde a qualquer estímulo, tá? A não ser realmente que você chegue lá e maneje ele de uma forma completamente desaconselhável, mas se você seguir o protocolo, enrolar na toalha, né? E devagarzinho, um pouco barulho, ele aceita. Então, seu paciente realmente muda completamente. Ele fica, digamos assim, manejável, né? Então, é muito importante, né, que também o artigo citou, ó, a gente realmente, antes de fazer esse procedimento de sedação, né, por exemplo, se esse primeiro passo aí da gabapentina ou trazodona não funcionar, a gente vai ter que, ou se a gente pegou, por exemplo, foi um gato lá a primeira vez na clínica, a gente ele não teve nenhum preparo, já está estressado, tá? Você realmente tentar fazer uma anamnese, saber que tipo de doença esse gato tem, qual é o histórico, né? Tem histórico de cardiopatia, de doenças respiratórias, né? Aí você vai realmente ver o peso, né? Eu pelo menos imagino, tenta o proprietário pesar, ver o peso pregresso. Verifica se esse gato está em jejum, tá? Se não tiver em jejum, tem que ser colocado também no termo, né? Que esse tutor vai assinar que ele não está em jejum. Conversa com ele, né? Vê se ele aceita a sedação, vê os riscos, se não, marca o dia com a trazodona, com gabapentina, tá? Se tem que ser feito agora, então, se ele não tiver em jejum, a gente tem que avisar que alguns fármacos podem causar vômito, a gente tem que ter cuidado também com relação a fármaco que causa vômito, tá? Informar o risco ao tutor, precisa de fluido, então, nem sempre a gente vai precisar acessar esse paciente, depende muito do que a gente for utilizar, tá? Agora, claro, você vai, por exemplo, fazer uma coleta de sangue, né? E você pode deixar um acesso, tá? Até por questão realmente de segurança, mas a gente viu que os autores do artigo eles não preconizam acesso. Pelo menos assim foi o que eu entendi em poucos casos, ou seja, a gente precisa realmente acessar. Se for uma sedação rápida, não precisaria de acesso, né? Então, Naquele alguns dia a gente casos, se não. manter na fluida aquela fluida de manutenção, 305 ml quilo-hora, e evitar venopunção desnecessária, né? Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma sedação para avaliar a cavidade oral, tá? Uma sedação Cada caso. para uma cistocentese, né? Então talvez não precise realmente fazer uma fluida, mas se eu vou acessar esse paciente para colocar a coleta de sangue, né? Dependendo do tempo, né, que você imagina que possa demorar ali, ou então, por exemplo, numa toracocentese, numa punção de tórax abdominal, que vai demorar um pouco tempo mais, eu acho que seria interessante realmente colocar
o acesso venoso nesse paciente, tá? Então, lembrando, os cuidados mínimos, que também o artigo cita, né? Então, é bom que você tenha ali preparado, no lugar de você vai fazer essa sedação, realmente preparado com toda material básico, né, de intubação, então tem um laringe, tem uma máscara, tá? Tem uma seringa ali com lidocaína, entendeu? Uma sonda traqueal, então um ambu, se possível, não é obrigatório, mas se possível ter uma fonte de oxigênio ali, que já te dá uma segurança maior, né? Então, alguns gatos, por exemplo, que vão cair mais, que a gente sente que realmente caíram mais, dependendo da situação, deixar no oxigênio, pode ser uma máscara, pode ser no fluxo direto, né? Alguns pacientes, você tem uma segurança maior, você pode entubar e monitorar, né? Principalmente oximetria e pressão arterial, né? Então, seria assim, realmente o que a gente mais utiliza nesses pacientes que vão para sedação e procedimento que realmente, na verdade, é uma anestesia, né? Não seria só uma sedação, seria uma anestesia. E aquecer. A gente sabe que o paciente felino, seja sedado ou anestesiado, é um paciente que perde muito calor, principalmente se for um filhote. Então, manter esse gato aquecido, manter ele principalmente em toalhas, né? Em proteção, realmente. Você pode colocar a bolsa térmica, pode utilizar também com cuidado aqueles tapetes térmicos, né? É importante que a gente tenha esse cuidado. A gente vai ver que o artigo fala também que a maior parte dos problemas na sedação e anestesia é depois que a gente faz o procedimento, né? Então, isso é 3 horas depois da indução, da sedação e da anestesia. Então, esse paciente tem que estar sempre aquecido realmente, tá? Iniciando o protocolo, né, que vocês também viram no artigo, o que eles recomendam? É a gente fazer a chamada neuroleptoanalgesia, tá? Pessoal, se tiver alguém que trabalha com anestesia, que tem interesse já, também vocês podem entrar aqui e conversar comigo, tá? Quem tiver dúvida também, pode ficar à vontade, não esqueçam disso. O que seria? A gente utilizar, juntar vários fármacos sedativos, anestésicos, relaxantes musculares, numa mesma tomada, tá? Qual a vantagem? A gente sempre consegue diminuir a dose de cada um, e muitos deles têm efeito cinético, então eles têm um efeito melhor quando associados, e a gente acaba diminuindo essa dose. Então, de certa forma, a gente aumenta a segurança do procedimento, né? Geralmente a gente vai utilizar analgésico, né, para dor, um sedativo e um tranquilizante. Então, eles falam que isso aqui é o mais comum, usar um opioide, um benzodiazepínico, uma cepromazina, um agonista alfa-2 adrenérgico. Isso aqui é uma receita, tá? E a gente vai ajustando isso aqui. Vai ter paciente que a gente vai usar só dois, que a gente vai usar os três, que a gente vai usar os quatro, né? O que vai me dizer? Idade e comorbidade desse paciente, raça, obesidade ou não, né, como falei para vocês, e o quanto que esse paciente está estressado, né? Então, se for um paciente que a gente sabe, olha, ele não está estressado, mas assim, ele não consegue realmente, ele não deixa a gente acessar, ele não deixa, por exemplo, fazer uma coleta, tá? Mas ele não parece ser agressivo. Então, você pode tentar ali com manejo, tá? Se não conseguiu, sei lá, talvez um agonista alfa-2, né, junto com um opioide, isso já resolveria. Mas se o gato não chega, não deixa nem você chegar perto, você teria que ter realmente uma condição diferente, né, para muitas vezes juntar tudo isso aí ou algo mais para a gente conseguir fazer esse procedimento, tá? Então, eles citam o isoflurano, então deixei o isoflurano separado aqui, né, que vocês vão ver no artigo também, eles citam que muitas vezes a gente vai utilizar o isoflurano justamente nesse paciente que a gente nem consegue chegar perto, né? Então, muitos deles têm opção. Você pode dizer ao tutor, olha, ele está realmente irracível, eu não consigo nem chegar perto, nem o tutor consegue chegar perto desse paciente, que é até comum, porque assim, é muito normal o gato descontar a raiva dele em quem ele conhece, né? Isso é muito normal. Então, o tutor às vezes vai chegar lá e leva mordida, leva arranhão, isso não é uma coisa boa de ser vista. Então, o que a gente pode fazer, ou pede para esse gato voltar no outro dia, né, com a trazodona ou gabapentina, que é uma sugestão dos colegas também da ISFM, ou realmente a gente vai botar ele vai no isoflurano. Por que o isoflurano é fácil? Para quem nunca viu, para quem não conhece, a gente pode fazer esse sistema aqui, que é muito simples, né? Então, a gente coloca esse gatinho aqui dentro dessa caixa, né? Que na verdade é uma caixa, uma adaptação
pode ser em estufas, né? Pode ser... existem caixas anestésicas mesmo que você compra no mercado, mas, por exemplo, uma caixa dessa aqui de plástico, um tapaué é grande, você pode fazer um furo aqui e outro furo aqui. Então, entra aqui o gás, aqui vai oxigênio, tá? Tá ligado no tubo de oxigênio aqui embaixo. Então, vai oxigênio, aqui tem o isoflurano, e esse gás, esse isoflurano, ele vai preencher essa caixa aqui, o gatinho é colocado aí, e ele cai geralmente muito rápido, tá? E isso te facilita tremendamente. Então, isso é você usar o isoflurano puro, tá? Qual é o problema dessa técnica aí? Porque, primeiro, esse gato está muito estressado, então você vai ter que usar muito isoflurano, vai consumir muito isoflurano. E esse paciente, ele precisa, de qualquer forma, depois que ele cair, né, você diminuir aqui o fluxo do isoflurano e colocar numa máscara, para continuar um pouco de isoflurano, e aí você tem que aplicar alguma coisa, tá? Ou você acessa para fazer outro analgésico, né, outro sedativo intravenoso, ou você faz subcutâneo intramuscular. E o que o artigo fala? Que existe um grande risco nesse paciente, né, de realmente ter uma dose exagerada de isoflurano. Primeiro que ele vai estar assimilando esse isoflurano tanto na respiração, como também ele vai estar engolindo esse isoflurano, né? Alguns casos a gente viu, a gente já percebeu que esse gato que está muito estressado, dispneico, respira com a boca aberta e acaba engolindo o isoflurano. E aí ele, ao invés de voltar rapidamente à anestesia, ele passa muito tempo ainda com ataxia, tontura, né, com náusea, cialorreia, porque ele engoliu o anestésico, né? Então esse isoflurano fica preso dentro do estômago, isso é muito complicado. Então o ideal é que a gente evite ao máximo utilizar somente o isoflurano, ou então realmente utilizar nessas situações que o gato está completamente irascível, a gente coloca no ISO, mas qual é a recomendação? Assim que ele conseguir cair, que você conseguir acessar, você utiliza outro tipo de sedação, né, de anestesia, para manutenção, tá? E aí você não manteria ele por muito tempo com isoflurano, ok? E sempre lembrar, esse paciente precisa ser monitorado quanto antes, né? O quanto antes, oximetria, pulso, né, enfim, pressão arterial, tá? Isso é muito importante. E aí eles começaram a jogar as opções, né, de protocolo. Por Mas que não só chegou. um opioide e um benzodiazepínico? O opioide, né, o que a gente tem no mercado é o que? A metadona, o tramadol e o butofanol, Fentanil. tá? São os que a Fentanil gente não é, tem não. aqui. Porque o Lá fentanil fora é eles usam horrível. muito a buprenorfina, né, que é O um fentanil fármaco é. assim excelente para gato, mas infelizmente a gente não tem aqui no mercado, certo? O benzodiazepínico é o quê? Midazolam e diazepam, certo? Então eles vão utilizar, eles recomendam a gente utilizar os dois, só os dois, em gatos nos extremos da idade, aquela faixa etária que é mais complicada, né? Então, aquele gato mais jovem, o filhote, e o gato também mais idoso, tá? E também algumas situações, por exemplo, politraumatizados, gatos obstruídos, né? Hipovolemia, sepse, tá? Patologia do sistema nervoso central, aqui as doenças cardiovasculares, como a cardiomiopatia hipertrófica, né, como falei para vocês. Então, ele cita essa opção. E aqui, na minha prática, o que eu vejo que realmente em pacientes idosos, ou em pacientes que estão realmente com uma situação pior, isso funciona relativamente bem na maior parte dos pacientes, tá? Mas, por exemplo, em filhotes, a gente não consegue, de maneira alguma, pelo menos assim, na minha experiência, a gente não consegue realmente um plano, digamos assim, de sedação, de manuseio. Isso, claro, é, tem suas exceções, mas o que a gente vê geralmente filhote, por ser realmente um paciente muito agitado, um paciente que tem um metabolismo, digamos, mais acelerado, dificilmente a gente consegue controlar só com esses dois, tá? E disfunções multiorgânicas, né? Então, hepáticas, não, ou seja, pacientes em extremo de idade e pacientes que têm realmente uma morbidade importante, tá? O Acepran também eles sintam bastante, é uma opção interessante, né, que a gente vai utilizar principalmente associando com opioide, né, fazendo tranquilização de 2 a 3 horas. O Acepran é bem utilizado em protocolos que, por exemplo, de gatos que vão para toracocentese, então, ou então gatos que chegam à clínica com uma dispneia muito grave, que a gente quer fazer uma tranquilização, uma analgesia, a gente faz a Cepran com opioide, né, por exemplo, a Cepran com butorfanol, né, é um protocolo bem interessante. E o que é fundamental que a gente entenda que a maior parte desses
principalmente o benzodiazepínico, que eu vou falar para vocês, a Cepram, eles diminuem a dose do Propofol. Então, se eu tiver necessidade de fazer um Propofol, de utilizar um Propofol, vou diminuir a dose do Propofol. Aquele efeito sinérgico, né? De que a gente junta vários fármacos para diminuir a dose de cada um. Então, é muito importante a gente lembrar, gato hipotenso, desidratado, em choque, de maneira alguma a gente vai utilizar o Acepram, tá? E também com risco de sangramento, porque tem, a gente sabe que, de alguma forma, esse Acepram vai diminuir a agregação plaquetária, né, em alguns pacientes, então a gente tem que ter mais cuidado, tá? Os agonistas alfa-2 adrenérgicos, eles vão causar principalmente sedação, relaxamento muscular, analgesia e contenção química. Então, assim, ele é muito completo, né? Quais são os principais? A dexmedetomidina e a tilazina, que são os mais comuns na clínica. Hoje em dia, a gente praticamente não utiliza a tilazina, porque ela tem um efeito, digamos assim, cardiovascular muito mais intenso, mais arriscado. A gente tem feito realmente a dexmedetomidina, é um fármaco mais caro, mas em gato vale a pena, geralmente as doses são muito pequenas, e a gente vai ver que a gente consegue trabalhar muito bem com elas, principalmente porque tem um reversor muito, de uma ação muito interessante, tá? A gente vai falar para vocês também, o artigo cita. Sempre lembrando que causa vômito, então o tutor ele tem que ser avisado e você tem que ter mais cuidado, né, com esse paciente, tem que ficar realmente assistindo esse paciente, porque ele vai vomitar, geralmente ele vai vomitar. A não ser que a gente tome alguns cuidados, né? Se a gente consiga, por exemplo, fazer um jejum antes desse gato, pelo menos umas 4 horas antes, né? Lembrando que o que é que ele causa? Isso é clássico do agonista alfa-2, principalmente a dexmedetomidina. Vasoconstricção periférica, tá? Hipertensão com bradicardia, né? E, consequentemente, diminuição do débito cardíaco. Então, é muito comum, é normal, principalmente a dose que a gente vai utilizar, quando a gente faz a aplicação da dexmedetomidina, a gente vai ver que esse paciente vai fazer uma bradicardia realmente, então, 60, 70, né, alguns pacientes, tá? Mas essa pressão, ela tende a aumentar, a pressão pode se manter elevada, pode se manter ali no patamar normal, mas o débito cardíaco baixo, e também a frequência respiratória, também é comum, né? Então, é esperado. Então, não é se assustar realmente, se a gente perceber, eu fiz a dexmedetomidina, esse gato tá bradicárdico. Então, assim, tum, 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 quer dizer, é esperado isso aí. Claro que a gente vai ter muito cuidado em relação à dose que a gente vai utilizar em determinados pacientes. Também falo da possibilidade de via oral. Nunca usei, que eu tenho, às vezes eu uso ketamina oral, mas a dexmedetomidina eu não fiz ainda o uso, né? Mas é interessante em alguns pacientes, né? Porque tem muitos gatos que a gente não consegue fazer uma administração de aplicação, né? Fazer uma injeção, mas tu consegue colocar na boca, né? E a absorção é bucal, então é de mucosa mesmo, não precisa ele ingerir esse fármaco, tá? Lembrando os efeitos cardiovasculares, vai ter uma primeira fase, que eu já falei para vocês, resistência vascular aumentada, bradicardia e aumento da pressão arterial. Numa segunda fase, que é uma fase que a gente recomenda fazer a reversão, se ele, além da bradicardia, também baixar a pressão arterial. Então, essa é uma fase mais tardia, que é uma fase que tem um maior risco, né? Porque além tá com bradicardia, baixou também a pressão arterial. Então, por isso que esse paciente precisa ser monitorado, pressão, frequência cardíaca, oximetria, tá? Ele precisa ser acompanhado para a gente ver essa fase aí. Geralmente é uma fase que a gente já está terminando o procedimento, e aí a gente faz o reversor, né? Que eu vou falar para vocês na frente. Aqui são alguns protocolos também que eles citaram, né, que eu estou só realmente destacando aqui do artigo. A Dex com butofanol, que além de causar uma boa sedação, butofanol é um tipo é considerado um opioide, e ele acaba inibindo esse vômito que a Dex causa, né? Então a gente associa os dois, então uma situação bem interessante para a maior parte dos procedimentos, para procedimentos mais rápidos, tá? Você pode também fazer uma associação dela com o tofanol e ketamina, doses não anestésicas de ketamina, você pode fazer 1 miligrama por quilo, você pode fazer 2 miligramas por quilo, tá? Ele vai ter uma maior duração de efeito sedativo. Esse protocolo aqui, geralmente, a gente usa intramuscular ou subcutâneo, tá? Não seria intravenoso. Então, são gatos que a gente consegue fazer essa administração e aí a gente consegue um tempo também de sedação e analgesia também. Quais os cuidados? Evitar filhotes até 4 meses, né? Porque eles têm o débito cardíaco cai muito, né? E a perfusão tecidual também é mais arriscada nesse paciente. E paciente já com bradirritmia. Então, se a gente pegar um paciente bradicárdico, por exemplo, alguns gatos que chegam obstruídos,
alguns gatos obstruídos já chegam bradicardios. Então, não seria uma boa opção a gente fazer a dexmedetomidina em pacientes obstruídos e muito menos a xilazina, certo? Os antagonistas, muito importante que a gente tenha na clínica. Então, assim, se eu tenho a dexmedetomidina, eu tenho que ter também um reversor que é o tipamazol, né? A tipamezol. Então, a gente vai utilizar a ioibina em casos de que você usa xilazina, tá? Mas o atipamezol, o que a gente faz? Geralmente a gente faz a mesma dosagem que eu utilizo, que eu faço, por exemplo, se eu vou aplicar 0,005 ml da dexmedetomidina, eu faço 0,05 do atipamezol, né? E isso é muito rápido, 2 minutos, 5 minutos, o gato já levanta, né? Já vai voltando realmente, já reverte essa sedação. Então, a gente conseguindo utilizar com os cuidados, né, que o artigo fala também, é um fármaco muito interessante a dexmedetomidina, né? Porque tem essa facilidade de a gente fazer a reversão, né? Tem alguns trabalhos, que esse artigo não, ele tem alguns trabalhos que também recomendam até a gente fazer 50% da dose da dexmedetomidina, a gente faria do atipamezol. O que eu faço? Dependendo de como esse paciente ficou, por exemplo, se ele está muito sedado, e está naquela fase 2 lá, que baixou a pressão arterial, eu faço realmente a mesma dose que eu fiz da Dex, eu faço a dose do atipamezol. Se não, se é um paciente que já está voltando ali, já está normalizando, eu faço 50% da dose, né? Porque quanto mais a gente conseguir economizar desses fármacos, melhor, tá? Que realmente são carinhos. E aí o benzodiazepínico, né, ele falou também poupador de propofol, como todos eles. A gente vai fazer do 0,2 a 0,3 mg por quilo. Pode associar com opioide, né? Ótimo, como a gente falou, sedação de idosos enfermos. E o que eles falam é que a gente é bom evitar o diazepam intramuscular, porque causa muita dor. Na prática a gente vê isso também. O diazepam intramuscular realmente dói bastante, diferente do midazolam, isso tem a ver com o veículo. Mas assim, o que em relação ao diazepam, a diferença do midazolam e diazepam, a gente vê alguns colegas e também algumas fontes também de literatura que não recomendam o diazepam em gatos, porque tem também aquela questão de hepatopatias, né? Existem relatos de alguns gatos desenvolveram hepatopatia fulminante com o uso de diazepam. Mas esse artigo em si, eles não falam, né? Eles realmente deixaram bem clara a segurança do diazepam, como outros também. Então, assim, realmente se a gente puder escolher entre um e outro, realmente pela segurança, né, porque não tem relatos de hepatopatia com midazolam, a gente poderia utilizar midazolam, mas não é que o diazepam seja contraindicado em gatos, tá? Em caso de sedação e anestesia. Ele é contraindicado mais, por exemplo, em tratamentos a longo prazo, para utilização de, sei lá, de ansiolítico a longo prazo, utilizar o diazepam ou controle de convulsão, né? Eu já vi alguns colegas terem esse tipo de prescrição. Então, isso aí realmente não se recomenda. Mas a utilização de anestesia, a gente sabe que o diazepam, por exemplo, você pode fazer uma dose, como essa dose aí 0,2 intravenoso, junto com o propofol, às vezes na mesma seringa ou seringas separadas, você fazer essa indução ao mesmo tempo com propofol e diazepam, você diminui as doses dos dois, praticamente não precisa de propofol para intubar. Então, assim, ele pode ser utilizado também na indução antes da intubação anestésica, certo? E tem um reversor também, que é o flumazenil. E é muito interessante que a gente tenha, porque o flumazenil ele pode realmente ajudar, por exemplo, se a gente fazer uma sedação muito grave nesse paciente, sei lá, uma superdosagem, digamos assim, também infelizmente, pode acontecer esse tipo de erro, a gente tem o flumazenil também. Em relação à ketamina, a ketamina é um coringa, né, que utiliza bastante na clínica também, tanto sedação, analgesia ou anestesia, né? Então, é analgésico ou anestésico, dependendo da dose que a gente vai utilizar. Existe N vias, né, que também o artigo fala, oral, subcutâneo, intramuscular, intravenosa, intrarretal, né? Então, tem grandes possibilidades, né? Combinação com opioides e diazepínicos também vai te dar realmente uma, uma resposta maior, né? Aquela neuroleptoanalgesia, ou seja, juntar vários fármacos que eu já falei para vocês. Cuidado só que ela aumenta a frequência cardíaca, então evitar em pacientes com taquiarritmia ou pacientes com cardiopatia. Como eu falei para vocês, como é que eu sei que ele é cardiopata? Tem que fazer um eco, né? Ou então realmente você, sei lá, uma ausculta muito alterada, que nem sempre, a gente sabe que nem sempre uma ausculta alterada é sinônimo de cardiomiopatia, então o paciente que está acompanhado. Se eu não tenho certeza, se eu pego, por exemplo, aquele gato peça ali já idoso, né? Um Maine Coon, sei lá,
essas raças, essas idades extremo, então, assim, se eu não tenho Pois confiança, é. não vou Ah, me não, abusar muito acho da um ketamina. exemplo, Usa uma dose mais praticamente. baixa, né, ou evita se você realmente tem um receio, né, ou até uma desconfiança que esse paciente é cardiopata. Em relação ao Propofol, também usa-se bastante. O artigo fala que pode ser intravenoso ou em bolos, né? Intravenoso é aquela dose já cheia, né? É uma dose, claro que você não vai fazer Casapine. você não vai injetar de uma vez a dose, você vai fazendo em partes, né? Como se fosse dose efeito, ou, aliás, isso é o bolos, ou então anestesia total intravenosa, que é o quê? Você vai fazendo ml hora, né? De acordo com o quilo, ml quilo hora. Então você faz um cálculo e vai como se fosse uma manutenção da anestesia, isso com bomba de seringa ou bomba de infusão, tá? Lembrando que ele pode causar uma depressão cardiorrespiratória, muitas vezes rápida, dependendo, principalmente se for uma dose grande ou dose mais alta, e uma velocidade mais alta. Isso é comum acontecer. Então você tem que segurar, você não pode, tem que ter uma mão, digamos assim, leve, uma maneira ali para fazer o Propofol. O que a gente faz geralmente é utilizar pré-medicação, como vocês já estão acompanhando, né, No fazer um caso dessa benzodiazepínico, fazer alteração um hepática do opioide, diazepam, um butalfanol, e aí eu consigo fazer uma dosinha mínima para chegar a um efeito máximo ali do Propofol. E eu vou, por exemplo, calculei a dose cheia do paciente, está calculada a dose, esse paciente, por exemplo, precisa tomar 1 ml de Propofol. Então você faz, né, faz um terço da dose, vê como é que ele fica, né, faz a metade, entendeu? Chamado dose efeito, que é mais seguro. Mas se acontecer a apneia, pessoal, também não precisa se desesperar. Na verdade, você pode até ventilar o paciente, colocar máscara, ou então entubar, entendeu? Se realmente está com apneia, aconteceu a apneia, e você ter a possibilidade de entubar o paciente, entuba, ventila, que ele volta, né? O ruim é quando é parada cardiorrespiratória, mas geralmente acontece somente uma parada respiratória, né? Antes de acontecer a cardio, tá? Como pode levar a hipóxia, hipercapnia, que é o que é acúmulo de CO2 e vasodilatação, ideal que também esse paciente esteja monitorado, né? Então, pressão arterial, oximetria, isso é muito importante. E cuidado com esse paciente que já tem problema respiratório. Então, se é um gato que tem histórico de asma, histórico de bronquite, é um paciente obeso, tome mais cuidado, principalmente nessas questões aí, e também problemas cardíacos, nessas questões realmente de apneia e hipóxia. Então, a possibilidade de associação com benzodiazepínicos, né, como eu falei para vocês, e existe uma situação também. O Propofol já uma discussão qual a segurança de a dose, velocidade, tempo de uso do Propofol em gatos, porque o Propofol pode induzir a formulação, né, a hemólise de hemácias, né, destruição de hemácias, formação de composto de rins. Alguns artigos mostraram que, mas geralmente foram doses altas por períodos prolongados para o paciente ter esse problema. Então, hoje em dia é considerado o uso, digamos assim, de rotina, né, não exagerado de Propofol, em gatos. Então, essa condição de hemólise ela não é tão comum de ocorrer. E para a recuperação desse paciente, né, que a gente, como o artigo cita bem, as maiores fatalidades elas ocorrem nas 3 horas após o procedimento da anestesia, da sedação. Então, são pacientes que precisam ser acompanhados. Então, cuidado na hipotermia e hipotensão, ele tem que estar aquecido, né, tem que ser aferidas pressão arterial, uso de reversores. Então, como eu falei para vocês, os pacientes que realmente ficam mais embotados, pacientes que caem mais a temperatura, a pressão, a gente usa esses reversores, tá? Tem a possibilidade que eles citaram por exemplo, principalmente o paciente que recebe ketamina e benzodiazepínico, né? Por isso que é importante essa associação de fármacos, né? Porque você imagina um paciente que recebeu só o benzodiazepínico, só ketamina, né? Ele pode ter uma excitação muito grande na volta. E aí, na excitação, você imagina um gato desse que está no gatilho, ele está com acesso, enlouquece, né? Começa a se debater, arrancar, tentar se morder, arrancar curativo. E eles recomendam até que a gente faça uma ressedação, né, para poder ele ter um retorno mais tranquilo. Eles recomendaram o uso da dexmetomidina, né? Não coloquei aqui, esqueci de colocar, mas ela aqui 0,5 microgramas por quilo intravenoso lento, para o quê? Para ele baixar o facho ali e recuperar de uma forma mais tranquila, tá? Muito interessante também, que eu acho que vocês perceberam que tem no artigo, são o que esses fármacos vão causar
principalmente nos exames, né, de rotina, porque, por exemplo, se a gente fez uma sedação anestesia para coletar ou fazer exame de imagem, esses fármacos eles podem causar alterações, né? Isso é importante para a gente interpretar esse exame. Por exemplo, hematológico, utilização de propofol, ketamina, dex, eles têm diminuição da contagem de células vermelhas, né? Diminuição da concentração de hemoglobina, né? Do volume celular, proteína plasmática total, tá? Então, isso aqui é muito importante a gente ter isso em mente. A Cepram diminui também plaqueta, ketamina e dex, ó, diminui concentração de lactato, diminuição da glicemia, tá? Então, isso a gente tem que realmente ter cuidado, né? Em ecoradiografia, a DEX também ela vai causar o que? A diminuição aumento da silhueta cardíaca, né? Do volume diastólico, volume sistólico final, diminui aqui a taxa de ejeção. Então, assim, a gente tem que ter isso em mente, porque muitas vezes a gente vai ter que interpretar esse exame tendo em conta aquilo que foi feito nessa sedação, né? Então, isso é muito importante. Às vezes a gente fica ali duvidoso em relação ao exame, sei lá, às vezes pode ter até a possibilidade de tentar repetir em outro dia, outro momento, que não precisa de tanta sedação, né? Aqui temos protocolos, né? Vai ficar no slide, tá aqui no, no próprio artigo, né? Eles falaram também de hidromorfo, só que a gente praticamente não usa, não citei. Também tem a associação de que é o tiletamina com zolazepam, né? Que é um anestésico associativo também com benzodiazepínico. Não citei para vocês que, na verdade, assim, a gente quase não usa na rotina, mas tem alguns centros que usam. Essa associação de tiletamina e zolazepam, ela causa diminuição, né, taxas hemodinâmicas muito maior do que a ketamina ou outro benzodiazepínico, tá? Então tem que ser usado com mais cuidado, eles também falam no artigo. Se vocês quiserem comentar, aqui alguns usos dos opioides, né, a morfina, fentanil, meperidina também, tá? A meperidina, ela tem que ter, é um opioide interessante, mas ele tem uma, assim, uma duração mais curta, né? E também tem que ter muito cuidado na injeção dela intravenosa, que ela libera muita histamina e pode causar realmente um choque histamínico, tá? Essa buprenorfina, eu já tive a oportunidade de trabalhar quando eu consegui uns frascos, né, de Portugal, mas realmente não vende aqui. Ela é uma opção muito boa para o controle de dor, mas infelizmente não vende aqui. E o butofanol, que a gente tem utilizado também como. Ele é muito interessante, que ele é um opioide, apesar de ser duração curta, mas ele também tem um efeito sedativo, que ele casa muito bem com a maior parte dos outros sedativos, tá? Pessoal, aqui eu encerro minha apresentação, tá? Estou esperando aí a participação de vocês. Eu falei bastante já, viu? Então fiquem à vontade aí. Vou voltar Vamos pro ver aqui como é que pai. estão as perguntas. Pessoal, a gente tem 3 monitores, tá? Amanda, Vitor e Renata. Podem perturbar eles também. Oi, Reginaldo, A boa perturbação. noite. Boa noite. É, Quem que tá falando? essa Desculpa, parte não tô de. conseguindo ver. Como é? Quem que tá falando? Desculpa, não tô É o conseguindo. Vitor Machado. Induz com Hum, Propofol e depois bota o ISO. Mas no caso, tu falou que mantém com Propofol, não entendi direito. Sim, existe a chamada ativa, né? Que é a anestesia intravenosa total. Isso seria um procedimento cirúrgico, né? Foi o que eu citei lá. Mas, por exemplo, você tem a possibilidade, vamos supor que você vai desobstruir um paciente, né? Você vai fazer uma sondagem uretral. E aí por ser um procedimento assim, geralmente, né? Rápido, relativamente rápido, 10 minutos, 15 minutos, você pode manter no propofol, ou seja, você acessa esse paciente, né? E aí você vai fazendo pequenos bolos, né? Claro que no protocolo do gato bisturi você tem que usar também um opioide, não tem por onde correr. Esse opioide já ajuda também. E você usa antes de utilizar o propofol. Então, se é um procedimento de 10 a 15 minutos, por exemplo, de uma desobstrução uretral, eu posso fazer bolos de propofol. Eu faço, por exemplo, meio ml, aí esse paciente já relaxa, né? E aí a gente vai acompanhando, posso fazer mais meio, entendeu? Isso são bolas. Se for uma anestesia realmente prolongada, aí teria a opção de eu fazer ativa, que é você faz um preparo, né? Você dilui esse propofol em solução fisiológica, um cloreto de sódio, e aí você vai fazer uma taxa de infusão, né? Que se eu não me engano é 5 ml quilo hora
de Propofol, né? Existe toda uma forma que você faz o preparo. Então, esse bota numa bomba de fusão e vai ter um gotejamento, né, um gotejamento do Propofol, né, numa taxa calculada específica ali para o paciente. Aí você praticamente mantém ele anestesiado com Propofol, né? Não utiliza nenhum tipo de, é, de anestésico, né, para poder a manutenção dessa anestesia. Entendeu, Vitor? Não sei Não, se... não, mas aí no caso, qual seria o perfil do paciente para fazer Hum, esse tipo de sedação, né? Porque no caso aí que tu falou de colocar uma sonda uretral, será que uma uhum. neuroleptoanalgesia também não daria certo? Aí eu queria Sim, saber qual a sim, diferença de quando usar um, quando usar o outro. sim. Assim, o Propofol, eu acho que é uma boa opção, porque você acaba utilizando pequenas quantidades, né? E ela é um bom relaxante muscular. Para sondagem, por exemplo, um cardio de sondagem seria um bom relaxante muscular. Mas, realmente, na prática, a gente não utiliza só o Propofol, porque você acaba tendo que, por exemplo, se for uma sondagem, um procedimento mais difícil, você acaba tendo que repetir muitas vezes, né? Então, a recomendação é, além do Propofol, você utilizar, associar ou uma ketamina ou um benzodiazepínico. Você acaba fazendo a associação de mais fármaco para diminuir a dose, né? Quando eu utilizar o Propofol, ver se eu consigo ser mais direto contigo, realmente são procedimentos muito rápidos, né? Por exemplo, até, às vezes, remoção de sutura. Tá? É um exemplo, assim, eu acho mais comum, entendeu? Que realmente eu preciso que ele relaxe, que cada 5, 10 minutos, no máximo, uma aplicação eu consigo fazer. Mas é muito difícil eu utilizar só o Propofol, porque assim, ele consome muito rápido, entendeu? É muito rápido. Agora, se eu faço antes do Propofol, por exemplo, uso um benzodiazepínico com um butorfanol, e aí já é diferente, que uma pequena dose do Propofol já mantém por mais tempo, entendeu? Então é mais ou menos assim. Mais alguém? Deixa eu... Professor, a Glenda fez duas perguntas. A primeira foi se poderia utilizar os fármacos na mesma seringa, como opioide, tranquilizante e um analgésico, para não ter que furar um animal Uhum. 3 vezes. E a segunda é que ela disse que no artigo vem citando que os gatos obesos têm menor reserva cardiovascular, respiratória, além da mobilidade. No caso do cardiovascular e respiratório, essa baixa reserva é a diminuição de bombeamento do sangue e da quantidade de gases inalados devido ao aumento de gordura. Pronto. A primeira pergunta, né? Sim, geralmente a gente mistura os fármacos, né, na mesma seringa, porque aí vai só realmente uma aplicação. Não lembro aqui, deixa eu ver, assim, não lembro de nenhuma contraindicação de realmente associar os fármacos, né? O que a gente sabe, por exemplo, que o diazepam, ele, pelo veículo, ele realmente fica mais, digamos, oleoso, mais espesso, né? Mas a gente costuma fazer realmente a mistura, se for usar intramuscular vai doer muito mais, como eu falei para vocês, então a gente evita o diazepam intramuscular. E aí, em relação à condição de obesidade do paciente, né, essa diminuição de reservas, justamente, primeiro, que são os aspectos, dois, três aspectos importantes. O paciente obeso é um paciente que, por exemplo, se for um fármaco lipossolúvel, esse fármaco ele vai realmente ficar incrustado, digamos assim, no tecido adiposo e ele vai ter se a gente for fazer subcutâneo principalmente, ele vai ter uma demora muito grande para ter o efeito e depois, quando tem o efeito, ele vai ter uma demora muito maior para metabolizar esse fármaco, né? Isso é um fator muito importante que a gente tem que levar em consideração, principalmente a via de uso e o tipo de fármaco. A diminuição de reserva realmente respiratória e hemodinâmica justamente é devido à quantidade de tecido adiposo que tem esse paciente, né? Então, isso tem muito a ver com gordura intracardíaca, com gordura intratorácica e intraabdominal, né? Então, isso é um fator muito importante também para a gente escolher o fármaco. O paciente obeso é um paciente que a gente tem que estar muito mais preparado para ventilar, né? Para evitar a apneia, porque eles entram em hipóxia muito fácil, entendeu? E geralmente são pacientes que retornam também com mais dificuldade. Certo, Glenda? Será que eu respondi? Depois é minha vez de perguntar a vocês, né? Não pense que é só moleza não aqui. Agora uma pergunta da Paula.
Em relação à dose da dexmedetomidina por via oral, qual seria a dose? E ela também queria saber os efeitos da ketamina por via oral, se eles são os mesmos da injetável ou se são mínimos. E ela disse que está perguntando Certo, isso pensando na questão custo-benefício, já que a certo. dexmedetomidina é bem mais cara que a ketamina. Sim, é bem mais caro. A dose que eles falam no artigo é a mesma dose, assim, um limite mais alto, né, da dose da Dex, é o mesmo utilizado parenteral, né? Da ketamina, a dose é maior, né? Digamos assim, não tem uma dose da ketamina que seja miligrama por quilo, pelo menos eu nunca vi, né? Vocês podem até encontrar, vocês passam, quem encontrar passa para todo mundo, mas o que é preconizado da ketamina oral é 1 ml gato, né? Aquela de 100 miligramas por ml, então seria 100 miligramas, né, por gato, entendeu? A gente vê que a ketamina oral, como eu falei para vocês, a Dex eu não tenho experiência, mas a ketamina oral, ela causa é bem parecido com o efeito da gabapentina, só que ela traz muito mais cialorreia pelo gosto, né? E é um paciente geralmente que passa muito tempo também ali atáxico, né? Tonto e tem uma recuperação um pouco mais lenta, né? Então, assim, por exemplo, são pacientes que a gente libera um pouco depois, porque é muito chato se mandar um paciente para casa ketamizado, digamos assim, que ele pode ter algumas alterações também quando está voltando, excitação, entendeu? Mas a gente já utilizou mais a ketamina antes, quando a gente não prescrevia a gabapentina, nem tinha a opção da gabapentina trazodona, a gente utilizava mais a ketamina. Mas geralmente tinha esses efeitos assim mais chatos, né, de cialorreia, de vômito, da tontura, tá? Mas a Dex realmente eu nunca utilizei. Eu acredito que teria que fazer uma reversão também. Mas eu não, sei lá, eu não consigo, assim, acreditar, digamos assim, que tenha um efeito tão depressor, né, como se fosse utilizado via parenteral, seja subcutâneo ou intramuscular. É uma coisa que a gente tem que realmente usar para ver, né? Professor, para linkar aí com essa questão dessas vias diferentes, que a gente acaba não vendo muito, né? Essa via, Uhum. a intranasal principalmente, que eu li que tem a via intranasal também. No caso dessas vias, qual seria, assim, digamos, os efeitos colaterais que poderia ter? Porque, eu não sei, eu penso em aspiração no caso da via intranasal, Uhum. ou até no artigo mesmo ele fala, né, que na oral tem que ser aplicado na mucosa, o animal não Na pode mucosa. A ingerir, melhor né? opção porque é mais rápido, né? E diminui aqueles efeitos, né? De emes de vômito. Intranasal com certeza vai causar muita secreção, né? Também deve causar secreção e espirro. Então, é uma coisa que eu não sei se tem no artigo, agora não estou lembrado se eu li, mas tem que ter muito cuidado quando você induz espirro e vômito em determinados pacientes. Por exemplo, pacientes que têm aumento de pressão intracraniana são pacientes que não podem vomitar, né? Não podem tossir e nem espirrar, entendeu? Que isso, de qualquer forma, vai trazer uma consequência de aumentar a pressão intracraniana, né? Então, em alguns momentos, realmente não é indicado. E falando da ketamina, eu sempre lembro de um episódio muito interessante na clínica, que foi justamente a gente foi fazer uma ketamina oral num gato, né? E aí eu fui não sei se vocês já viram, né? Depois eu posso mostrar para vocês no grupo, como se faz, né? Você coloca numa seringa 1 ml de ketamina e você coloca uma sonda para gato, né? Um cateter, o cateter sem um mandril, né? Que é mais longo, para poder você ir mirando ali na boca do gato, na hora que ele abrir a boca ali, né? Para atacar, sei lá, para mostrar os dentes, a gente injeta de uma vez, né? Num episódio desse aí, eu fui fazer, eu apertei, eu errei, né? Aí bateu acho que foi não sei se foi na grade da caixa de transporte, respingou, caiu no olho da estagiária, assim, ela ficou completamente, assim, fora de si, né? Começou a ter uns efeitos, assim, meio estranhos, isso aconteceu. Então, assim, tem absorção também intraocular, né? Seria uma opção, certo? Não recomendado, mas pode ser também. Outra pergunta da Paula. Em relação ao uso da dexmedetomidina no retorno anestésico, quando se usa a ketamina, por exemplo, para evitar a excitação, precisa ser feita a reversão da dex?
quando utiliza a ketamina, né, para evitar a excitação da ketamina. Seria isso, né? Isso. Mais ou menos isso, né, Paulo? Boa pergunta. Cada situação, a gente tem que realmente pesar o que é mais importante. Assim, a gente costuma fazer a reversão da DEX quando a gente vê que o paciente realmente deprimiu muito, né? Além de estar bradicárdico, ele está hipotenso. Isso fica arriscado, principalmente em final de cirurgia. Hipotenso, bradicárdico e hipotérmico. Então, isso aqui é um trio, assim, cavernoso mesmo para o gato. Então, geralmente a gente faz essa reversão nesses pacientes, entendeu? Porque realmente você quer que ele saia desse quadro aí o mais rápido possível. Mas se o paciente está com a pressão arterial normal, a gente pode esperar um pouco tempo mais, ou então utilizar uma dose realmente bem mais baixa do reversor para ir revertendo, né, de forma parcial, né, para que ele não acorde realmente com muita excitação. Tanto ketamina como também o uso do benzodiazepínico, né, que eles realmente excitam bastante. Ok, Paulo, respondi? Eu tenho uma pergunta, doutor. Por que a xilazina caiu em desuso? E ele fala justamente para substituir pela Dex, no artigo, pela dexmedetomidine. Certo. A xilazina, ela não é tão específica para o receptor, né, para o alfa-2. Ela causa também outras alterações, principalmente hemodinâmicas. Então, ela causa uma hipotensão muito maior, né, e a gente sabe que o reversor também, que é a ioimbina, ela não é tão eficaz como, por exemplo, a tipamazol, no caso da dexmedetomidina, entendeu? Então, além dela ser uma hipotensora maior, também ela deprime muito mais, por exemplo, a frequência cardiorrespiratória e respiratória. Então, não é um fármaco que tenha muita segurança. Ela não é que assim, ela é proibido o uso, é porque realmente, como tem fármaco melhor, está caindo em desuso. Mas pode ser utilizada, realmente tendo mais cuidado e geralmente com doses bem menores. Tá? Porque assim, também ficou digamos assim, existia vocês não acompanharam isso, né? Acredito que não. Mas, por exemplo, 15, 20 anos atrás, ela era muito mais utilizada porque a anestesia, em alguns centros, em alguns locais, inalatória, né, anestesia, assim, realmente, a leptoanalgesia praticamente não se falava com tanta propriedade, no caso, né, da medicina veterinária, mas 15 a 20 anos atrás utilizavam muito a associação de ketamina e xilazina, né? Praticamente toda cirurgia que se fazia em pequenos animais utilizava essa dupla, né, que a gente sabe que é muito risco, né, muito cheio de efeitos colaterais e que não tinha um bom controle de dor. Certo, Dara? Eu tenho uma dúvida com relação ao midazolam. Porque eu já vi que o midazolam pela via intravenosa, nos gatos, né, jovens, ele podia causar efeito rebote. Nos mais velhos, ele pode causar isso também? E se eu associar com outras medicações pela via intravenosa, tudo junto, esse efeito rebote poderia ser retirado? Certo. O efeito rebote que você viu é relacionado aqui. O que acontece? Em vez de o animal ele fica excitado. Sim, sim. Se você utilizar dose alta e ele principalmente sem digamos assim, um tranquilizante, né, que aí cairia, por exemplo, o açepran, né, cepromazina, o próprio efeito também da dexmedetomidina, realmente ele tem grande chance de ter efeito rebote. Isso é comum, por exemplo, se a gente vai utilizar para também procedimentos rápidos, você vai utilizar o intravenoso, o midazolam e a ketamina, o diazepam e ketamina. Isso é muito comum. Você vai ver realmente uma fase, principalmente quando eles estão voltando, eles vão causar uma situação muito grande. E aí é por isso que é importante a gente fazer uma associação, né? Como você mesmo citou, a gente pode fazer uma cipromazina, pode fazer um opioide, né? Um butofanol, entendeu? O próprio uso de dose baixa de dexmedetomidina também é interessante. Então, realmente, não é indicado a gente fazer sozinho o midazolam ou associar com ketamina, só os dois, que realmente vai ter uma fase de excitação importante, né? Não é incomum, não é incomum. Tranquilo, pessoal? Mais alguém?
A Erilânia fez uma pergunta. Na impossibilidade de exames prévios, na sua opinião, qual seria a melhor escolha para uma sedação de curta duração? Como para realizar um exame físico ou uma coleta de sangue? Certo, boa pergunta. Claro que aí vai depender, né, Lânia, como a gente falou, da idade. Isso é muito importante, assim, uma triagem muito importante, idade. Os extremos são bem mais perigosos, né? E a questão também do peso, da obesidade, né? Como a gente também citou. Mas, assim, eu acho que, claro, também depende do paciente, né? O quanto que ele precisa de uma sedação maior. Mas eu acho que, assim, se a gente for pensar em tempo, por exemplo, para coletar sangue, eu acho que o uso do butorfanol com a dexmedetomidina, eu acho que é bem interessante, entendeu? Bem interessante. Se for um paciente que tem dor, você poderia usar até um opioide melhor, assim, como a metadona também, os dois, né? E também podemos associar alguma dose baixa do midazolam. Isso você faria subcutâneo, entendeu? Você faria subcutâneo. O que é importante dizer que no caso da dexmedetomidina, o paciente, se ele chegar muito estressado, não adianta fazer a dexmedetomidina, porque assim vai demorar muito, você vai ter que usar uma dose muito alta e vai demorar bastante ele cair. Então não é uma opção quando o paciente já chega estressado, tá? Se você quiser, por exemplo, não utilizar Dex, então você faria ketamina, Cepran e ou midazolam junto com opioide. Então você usaria 3 a 4, né, fármacos também com dose baixa para fazer subcutâneo, né? Então dá uma analgesia tranquila. Lembrando também, se você utilizar dexmedetomidina, dependendo da dose, medetomidina, dependendo da dose, às vezes fica mais difícil você acessar, né? Se esse paciente você usa uma dose maior de Dex, ele realmente fica mais difícil o acesso periférico, vai ter que te dar mais trabalho você encontrar acesso periférico, tá? Sempre assim, se você não sabe a situação do paciente, tentar utilizar doses mínimas possíveis e associações, que aí você diminui o risco. Ok, turma? Aí me perguntou a utilização desses fármacos para exame de sangue, eletro, causaria muitas alterações a ele? Sim, a gente viu que no finalzinho lá do artigo tem um quadro que mostra justamente, principalmente a associação da Dex com ketamina, né, vai alterar tanto imagem como também alguns índices hematológicos. Vai diminuir, por exemplo, a hematócrito, o volume também globular das hemácias, né? Por exemplo, a Cepran pode diminuir a contagem de plaquetas, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Agora também, lembrando que você coletar o sangue de um gato estressado, como aquele lá do vídeo, vai dar tudo alterado também. Não tem por onde. A maioria das vezes dá muito alterada a contagem, principalmente de leucócitos. Essa alteração perdura por quanto tempo após a sedação dos exames de sangue? Boa pergunta, Paola. Lá no artigo eles, pelo menos assim, eu não lembro de ter lido, mas isso aí a gente tem que pesquisar, né? Isso aí eu não consigo responder para você hoje, não. Na verdade, eu vou te jogar essa pergunta agora, tu vai me responder daqui a 15 dias, certo, Paula? Certo? Foi mexer, ó, então, tudo bem. A gente vai ter que pesquisar isso aí, é uma pergunta que vai ficar para todo mundo, certo? Principalmente a Paola, que eu vou perguntar para ela daqui a 15 dias. Não vai fugir não, Paula, senão eu pergunto pelo WhatsApp, certo? Aí a Lânia, o tutor poderia ser incluído nesse processo, realizando alguma medicação antes do não chegar ao consultório, nesse caso? Isso, exatamente, Lânia, a gabapentina. E a gente falou também na trazodona, que é uma boa opção, tá? Eu vou mandar para vocês alguns artigos que falam desses dois fármacos, gabapentina e trazodona. Então, como a gente falou, Lânia, bem no início, que tem se diminuído a necessidade de sedação e anestesia para procedimentos justamente quando a gente começa a prescrever mais a gabapentina e a trazodona, que são muito seguros, tá? São bastante seguros. Até agora, foi o que mostra os relatos e artigos são bastante seguros. E aí tem paciente que nem precisa fazer nenhuma aplicação, nem contenção, fica muito mais tranquilo, né? Oi, Reginaldo, eu tenho uma pergunta, mas não é questão de alteração, não.
Por exemplo, se eu recebo animal na clínica e aí ele é muito arisco e eu recomendo que ele vá para casa e faça gabapentina. Aí, essa consulta que foi paga, seria paga novamente, já que o animal teria que vir outro dia para ser atendido? Ou seria como se fosse uma consulta que não deu certo e a pessoa não seria cobrada, por exemplo? Bela pergunta, hein? Primeiro eu queria agradecer a sua presença, tá? Muito legal. Obrigada, descobri ontem no Prazer grupo estar e já falando entrei. contigo. Já ouvi o podcast todo ontem, maratonei ontem de tarde. Que bom, hein? Que bom. Pessoal, a gente tem um podcast, quem quiser acompanhar, tá? Também coloquei no grupo lá. Então, boa pergunta. O que a gente faz, Emílio, é o seguinte, que é uma sugestão também para vocês, né? Cobra-se essa consulta, tá? E aí o proprietário retorna, tá? Porque assim, tudo bem, isso, claro, depende muito de o quão você conhece o tutor, né? O quão você tem digamos assim, pode conversar de uma forma mais tranquila. Porque, assim, é muito complicado, por exemplo, fazer uma prescrição da gabapentina sem cobrar nada. O que é que acontece? O que pode acontecer? Se o tutor vai para casa, nem aparece mais, mas talvez Gabapentina isso utilizado. geraria algum transtorno, mas o problema é ele utilizar essa receita de uma forma, sei lá, daqui a 30, 40, 50 dias, 60 dias. Então, assim, na hora que ele acerta essa consulta lá, no primeiro momento que chegou, você conversou com ele, né? Às vezes você consegue ver o peso do paciente, se ele conseguir colocar, você conversa, vê o que está acontecendo, olha, qual o relato, né? Qual o histórico. Então, você realmente consegue ter uma visão, né? E aí ele paga a consulta e aí ele retorna. Por que ele vai retornar? Porque justamente ele já pagou, entendeu? Se você ter toda essa conversa e ele não cobrar, pode ser que ele nem volte mais ou volte daqui a uns 2 meses. Então sempre eu costumo realmente cobrar esse primeiro momento, apesar de não ter feito o exame clínico, né? Isso, né, realmente é um problema, mas assim, tem que se entender, então tem que se entrar um acordo ali na conversa. Mas geralmente eu cobro a primeira consulta, né? Para ele poder retornar para a gente finalizar o atendimento. Obrigado, Karine. Obrigada. Obrigado também. Professor, eu tenho uma pergunta. O senhor passa um protocolo para... Protocolo não, mas acabei esquecendo a palavra. Mas tipo um formulário para o proprietário assinar quando o senhor vai fazer qualquer protocolo, assim? De uso de anestesia, sedação, essas coisas? Sim. Isso foi até um ponto, né, de discussão na nossa reunião da equipe técnica da clínica da CATS, né? Eu, particularmente, né, eu tenho negligenciado isso aí. É aquela primeira pergunta lá do artigo, né? Por que sedar? E aí tem a diferença, anestesia, sedação, qual mais seguro? E aí a gente sabe que o mesmo risco de você sedar um paciente é bem parecido com isso que você anestesiar. E às vezes a gente acha que é só uma sedação, né? É só uma sedação. Às vezes eu me pegava de dizer, olha, dizer para o tutor, precisa sedar, né? Porque ele não vai deixar de fazer esse procedimento, precisa sedar. Pronto, aceita. Então, aceitou, mas eu não explicava os riscos, eu não explicava que forma que eu ia usar, o que ia acontecer, então eu assumia completamente o risco de acontecer algum problema. E aí a gente foi vendo, né, que precisava realmente ter uma proteção. Então, é o que eu realmente sugiro, é o que eu tenho feito agora, né? Com sinceridade, nem sempre eu fazia, mas mesmo numa sedação, o cliente ele tem que assinar um termo de conscientização e responsabilidade, ou seja, você também está compartilhando a responsabilidade, e não é só ele assinar, tá? Tem que estar escrito e você tem que falar também, explicar, porque ele tem que entender o papel, né? Porque se você der só um papel para ele ler, você preenche aqui, assina e você começa a preparar o material. Isso está errado, porque ele assim, quem tem que realmente se esforçar para a pessoa entender é o veterinário, né? O tutor ele não tem obrigação nenhuma de entender aquilo que está escrito, não tem. Isso pode ser levado a juízo mesmo, pode ser levado à justiça. Mesmo ele tendo preenchido o termo, ele pode dizer, olha, eu não sou profissional da área, eu não entendi, não sabia que acontecia isso. Entendeu? Isso também é comum acontecer, por exemplo, quando uma recepcionista, né, quando a recepcionista, a secretária, ela fornece o termo para o cliente justamente lê e assinar. Então, ela não é a pessoa
digamos assim, capacitada para explicar de uma forma mais ampla, de uma forma mais técnica, os riscos do procedimento, entendeu? Então, aconselhado é realmente o plantonista, o clínico, o anestesista, realmente sentar com o tutor e conversar os riscos e fazer com que ele entenda e assine, né? Isso é muito importante. Germano está perguntando, posso ler aqui, né, pessoal? Quer ler, Renata? Posso ler. Em alguns pacientes, tem-se o uso da gabapentina de forma crônica, geralmente 5 mg por quilo, BID via oral, e o paciente é estressado quando vai à clínica. Nesses casos, quando ele for à clínica, o paciente toma a dose, por exemplo, de 100 mg por quilo e não toma a dose de uso crônico no dia? Isso, geralmente é o que a gente tem feito. Germano, primeiro parabéns, né, Germano? Foi ontem, né, a apresentação, foi? A defesa? Ontem ou anteontem, né? Parabéns, Germano. Germano sempre foi um aluno excepcional. Antes de ontem, né? Então, a gente tem feito isso, tá, Germano? Justamente isso. Tira a dose, digamos, do dia, né, para fazer a sedação, tomar o 100 mg, tá? E no outro dia já retoma o que tinha feito antes, entendeu? Isso você pode fazer sem problema. R$ 100 por gato, tá? 100 mg gato. Tem artigo que a gente fala que pode ser 150 mg também gato, tá? Vai de 50 a 150 mg gato, né? Professor, Oi. eu tenho uma última dúvida. É porque o senhor falou da ketamina, né, via oral, que deu um pequeno problema quando o senhor foi fazer. Sim. E também o uso do, se eu não me engano, isoflurano ou foi o desflurano, eu não me engano qual foi que o senhor citou. Em relação a isso, quando o animal chega muito estressado, qual desses você prefere usar? O ideal realmente seria, porque a ketamina em si, ketamina oral, você tem que primeiro conseguir acertar a cavidade oral, né? Ela pode realmente ajudar, porque muitas vezes, em alguns pacientes, ele deixa, depois que você faz a administração, né, com mais ou menos 20 minutos, uma meia hora, ele já deixa você manipular. E aí, mas de qualquer forma, muitos deles você precisa ainda fazer alguma associação, alguma medicação, né? Mas tem gato que a gente não consegue fazer essa administração oral, né? E aí realmente vai para o isoflurano. Quando a gente faz, o que eu acho fundamental quando a gente usa o isoflurano, que realmente são pacientes que a gente não consegue nem manusear de forma nenhuma, não consegue chegar perto, né? E são pacientes que são, digamos, que não têm morbidade, são gatos mais jovens, né? Que não têm um histórico de doença, né? Então, são pacientes que a gente sabe que não tem tanta morbidade. Por exemplo, o que eu evito usar o isoflurano, a caixa do isoflurano, geralmente em pacientes já idosos, que tem uma chance, né, uma suspeita de cardiomiopatia, entendeu? Ou doenças respiratórias graves, né? Então, por exemplo, um gato que vem com broncopatia, são pacientes que ter mais dificuldade de você fazer uma sedação com ISO, né? Porque eles não conseguem realmente ventilar normal. Então, seria uma contraindicação, né? Esse tipo de paciente, você poderia tentar uma ketamina oral, ou até o ideal realmente seria você tentar marcar outro dia para que ele viesse, né, com a gabapentina ou trazodone, né? Então, eu utilizo mais o ISO em gatos mais rígidos, né? Gatos que a gente não consegue pegar, mas que tem um histórico mais tranquilo aí de doenças, né? É o que a gente tem mais segurança. Eu tenho outra dúvida. Eu não lembro se o senhor falou disso, mas no caso do diazepam, que ele causa alterações hepáticas, né, necrose hepática, seria mais a longo prazo, a uso crônico, ou de forma aguda ele poderia causar? Então, tem um relato, tá, que eu posso procurar para vocês, existe esse relato de uma forma aguda, né? Uma só administração desenvolveu uma hepatopatia fulminante, né? Agora, isso são casos raros, né? Mas que, infelizmente, pode acontecer, né? Então,
se a gente quer evitar essa possibilidade, realmente não usar. Mas, com certeza, o uso crônico, por exemplo, existia uma medicação, fármaco veterinário, não sei se existe ainda no mercado, que tinha associação para controle de convulsão, tinha um diazepam na fórmula. E isso, assim, era terrível, porque a gente via muitos pacientes sendo tratados com esse fármaco, com essa medicação, né, com esse medicamento, que era veterinário, não sei se ainda existe, e tinha diazepam na composição. Então, com certeza, o uso, né, a longo prazo vai causar uma hepatopatia, né, sem dúvida. Então, é por isso que se evita, por exemplo, utilizar ele como ansiolítico, né, em alguns pacientes de tratamento de distúrbios comportamentais. Se evita também ele como... Existe a indicação de diazepam como estimulante de apetite, mas também você não pode exagerar, né? Algumas vezes, por exemplo, você percebe, você fez o diazepam amidazolam, esse gato já acorda querendo comer tudo, até um pedaço de pão que vem na frente dele. Então, assim, existem algumas indicações, mas com certeza o uso crônico é o que vai trazer mais problema de hepatopatia. Esses eventos agudos aconteceram já tem esse relato. Então, se você quer evitar problemas, você evita utilizar o diazepam. Mas não é que, por exemplo, a gente sabe que ele é um excelente anticonvulsivante em convulsões emergenciais, né? Então, assim, ele faz parte do protocolo de controle de convulsão. Claro que você não vai manter ele medicação oral para controlar a convulsão a longo prazo, mas assim, convulsão aguda, né, aquelas crises epiléticas, você pode fazer um diazepam, tem a recomendação de fazer o diazepam, né? Mais alguém? Camila? Jéssica, tudo bem, Jéssica? Prazer também você estar aqui. Se tiver uma perguntinha, já aproveita. Então, acho que é só, né? Lembrando que... Tudo bem, né, Jéssica? Obrigado. Lembrando que essa apresentação foi gravada, né? A gente vai só ajeitar para colocar à disposição de vocês e todo mundo do grupo. A gente vai criar, né, um outro grupo, assim, para quem quiser participar na discussão do caso clínico. Eu acredito que amanhã a gente já apresenta esse caso clínico para vocês. E aí, como é que como será? Vai partir mais de vocês do que de mim, tá? Então, eu vou colocar um caso clínico para vocês e vocês vão tentar montar um protocolo, né, de sedação, anestesia, vocês vão entender, para realmente atender esse paciente, né? E aí vocês podem ficar à vontade, não sei, de juntar duplas, trio, não sei, mas o que a gente quer é que gere uma discussão, pode até começar essa discussão, tirar dúvidas nesse grupo, mas que daqui a 15 dias a gente junta essas ideias e discuta, né, cada protocolo que vocês possam ter tido ideia. Também, pessoal, pode ser até fora desse artigo, tá? Vocês podem buscar outra possibilidade, até com experiência de alguém, né? Tá? Então, assim, a gente vai montar essa discussão. Também a gente vai, como eu falei para vocês, a gente vai começar a moldar esse grupo. Isso vai de acordo com o que vocês têm interesse, né? A gente vai colocar alguns assuntos que vocês escolherem em relação ao caso clínico. Também a gente vai dar uma opção de vocês trazerem algum caso clínico para a gente, né? Não precisa falar clínico que foi atendido, não precisa falar nome de colega. Se forem vocês mesmos, é até melhor, que a gente discute de uma forma mais tranquila. Mas a gente pode também utilizar isso aí, tá? Então, o que a gente quer realmente é que se junte, né? Uma turma boa. Seria interessante vocês divulgassem para colegas, né? Nem todo mundo está sabendo, tá? Enfim, muito obrigado. Eu quero agradecer, tá? A presença de todo mundo, a ajuda de todo mundo. E a gente vai conversando aí no grupo, tá bom? Muito obrigado aí, boa noite a todos. Se cuidem bastante, situação.